Oi, meu nome é Maria Alice, sou professora de Ética e Filosofia Política e voltei pro YouTube. Qual é a ideia, então, agora pros vídeos, né? Já tô, acho que, mais de um ano sem postar aqui no YouTube, então esse é o primeiro de uma nova, um novo período aqui no YouTube. Percebi que os vídeos que mais fizeram sucesso nesses 2 anos em que eu tenho o canal de YouTube foram vídeos de alguns conceitos. Conceitos como autonomia, responsabilidade, bombaram. A autonomia tem 2.500 visualizações para um canal que hoje tem 750 inscritos e pouco alcance, é bastante coisa. Explicando alguns autores, quem é Peter Singer, por exemplo, tem 1.800 visualizações, o que é bastante coisa também. Depois, os vídeos que eu fiz aqui explicando, né, alguns dos livros, vídeos bem curtinhos também, tiveram um alcance grande. Então, com isso, eu vou voltar aqui para falar sobretudo de livros, acho que é a minha primeira vontade, assim, que surgiu. Depois também, querer desenvolver alguns dos autores, ou algum conceito que é importante, eu volto aqui também. Então, vou tentar postar toda semana. É isso. Mas vamos falar então do assunto de hoje, que já enrolei muito, que é o livro Da Fome à Fome, Diálogos com José de Castro. Eu tinha certeza que esse era o livro que eu queria começar. Eu comprei ele faz 2 meses, mais ou menos. Não li inteiro, mas o tempo todo eu começo um novo texto. É um livro de organização da Teresa Campelo e da Ana Paula Bortoleto. E tem 27 textos escritos por diferentes pessoas, falando então desse diálogo com Josué de Castro, ou seja, com um livro que foi escrito há 75 anos também, então é em comemoração a esse livro do Josué de Castro, um cientista político, né, pernambucano, que escreveu o livro Geografia da Fome, Dilema Brasileiro, Pão ou Aço? E a base desse livro, né, é imaginar que não é uma escassez natural a fome, né? São escolhas de um modelo político excludente. Então, acho que esse livro ele veio num momento muito importante para atualizar de que nós continuamos com esse modelo excludente, continuamos então tendo agora, né, depois de uma breve parada, tivemos a volta da fome no cenário nacional e não foi por conta da pandemia, não foi por conta do coronavírus, né? De novo, não é escassez natural. E uma escolha política. Então, o livro inteiro, todos os textos dialogam com esse tema, mas atualizando para o nosso contexto atual, né? Então, esse livro então surge para comemorar, né, esses 75 anos do livro, mas também para atualizar o debate, né? Então, na verdade, a Teresa Campelo, que na apresentação fala que surgiu a partir de um evento na USP, né? Que o Josué de Castro fez, então, uma fala sobre novos e velhos dilemas da geografia da fome. E então essa foi a inspiração para esse livro. Um livro que ele é multidisciplinar, assim como a fome, que ela tem multicausas e é multidisciplinar, né? Esse livro ele é escrito então a muitas mãos, a mãos então que tem um olhar sobre o processo econômico, sobre o processo alimentar, né? E algo muito interessante, né, que a Teresa Campelo traz aqui na apresentação do livro é o seguinte. Eu vou ler para vocês. É paradoxal que hoje 3 recordes diferentes sejam recorrentes da manchete dos brasileiros: fome, desmatamento e produção de grãos. O país foi marcado por um aumento assustador da fome. 58,7% das pessoas enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é um possível vídeo que eu tenho que fazer aqui pra vocês, né? Esse conceito. Não basta ter comida, mas ter comida realmente que alimente, né? Que traga saúde, né? Então, embutidos, por exemplo, não nos trazem, né, segurança alimentar. Então, segurança alimentar faz parte também de um plano político de quais alimentos vão ser acessados, né? Não é só o acesso, que também já é importante.
Enquanto a expectativa é de que a safra de grãos alcance 259 milhões de toneladas em 2022. Então, ao mesmo tempo que cresce a fome, cresce também a produção de grãos. Então, não é escassez de alimentos. Tal crescimento da produção de commodities, como soja e milho, é acompanhado pelo avanço expressivo do desmatamento na Amazônia. O primeiro trimestre de 2022 apresentou os maiores níveis dos últimos 6 anos. Essa combinação de fatores produz novas geografias que merecem ser analisadas detidamente. Geografia da desigualdade, da pobreza, da produção de alimentos, da crise socioeconômica, alimentar, ambiental e entre outras. Então, né, é muito importante nesse livro a gente perceber como esses eixos, né, desses 3 pilares que apresentam, que estão o tempo todo no noticiário, que é o crescimento da produção de grãos, o crescimento da fome, ao mesmo tempo de desmatamento, eles se interlaçam, né, eles se cruzam, eles estão juntos, eles estão juntos no mesmo problema estrutural, né. E aí eu quero ler aqui para vocês também, pra gente finalizar essa parte da apresentação e entender como que o livro se desenvolve, outro trecho, tá? As duas narrativas reinstalam os velhos argumentos combatidos por Josué de Castro, para quem era inaceitável tratar a fome como um fenômeno natural ou inevitável. Em suas análises, Josué acertou afirmar que a fome não resultava da seca ou da índole do povo pobre, como repetiam as elites do século XIX e XX, da mesma forma que hoje não resulta exclusivamente da pandemia. Usar o coronavírus para explicar o flagelo da fome se espraiou pelo território nacional. É tentar mais uma vez esconder o caráter estrutural da sua natureza política e econômica baseada em um modelo excludente, né? Então, a política de commodities tá aí, né, no centro como causadora. E aí, eu quero mostrar para vocês que esse livro é dividido em 5 partes e mostrar então também quais são esses textos que estão aqui. Eu acho que com isso vocês vão conseguir entender um pouco o tom, né, que o texto desenvolve. Então a parte 1 é Josué de Castro e a geografia da fome. Então tem uma introdução, né, que se chama Carta ao Pai, da Ana Maria de Castro. Depois tem um texto chamado 7 Chaves para pensar o atual cenário da fome no Brasil, a contribuição de Josué de Castro, que é do Renato Carvalheira do Nascimento. Depois tem um texto chamado Josué de Castro, Geografia da Fome e Desafios do Presente, da Tânia Bacelar. Depois, O Militante Josué de Castro, de José Graciano da Silva. E Uma Linha do Tempo de Combate à Fome há 75 anos, então, de políticas públicas, escrita pelo Cátedra Josué de Castro. A parte 2, então, diz Geografia da Fome e a Insegurança Alimentar. Começa com um texto de introdução, então, essa parte da fome, a volta da insegurança alimentar, escrita pelo próprio Josué de Castro. Depois, um texto, Evolução dos padrões alimentares da população brasileira e implicações do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde e no meio ambiente, escrita por Renata Leve, Maria Laura da Costa Lousada, Patrícia Jaime e Carlos Monteiro. Em seguida, a gente tem o texto chamado Desafios Políticos da Retomada da Fome e da Insegurança Alimentar no Brasil, de Rosana Salles Costa. E Tendências Temporais de Indicadores no Estudo Nutricional do Brasil, de Inês Rugani Ribeiro de Castro. E, por fim, O Maior Espetáculo do Pobre da Atualidade é Comer, de Douglas Belchior e Adriana Moreira. E aí a gente vai para a parte 3, Geografia das desigualdades socioeconômicas e determinantes da pobreza da fome. Então a gente tem novamente, né, a cada parte uma introdução. Esse é Filhas da Mesma Agonia, Fome, Pobreza e Desigualdade, escrita pelo Josué de Castro. Depois, Alimento, Memória e Ancestralidade, escrito pela Domênica Rodrigues. Fome e Desigualdade no Brasil, de Josué, As Disputas Contemporâneas, de Renato Maluf. Fome, Uma Decisão Política Corporativa, de Ladislau Dalbor. Depois, Cozinhas Solidárias e Combate à Fome nos Territórios das Ocupações do MST, de Ana Paula Ribeiro. E aí a gente vai para a quarta parte,
que se chama Geografia da Produção de Alimentos. A introdução é novamente do Josué de Castro, Pão ou Commodity, Geografia da Produção de Alimentos. Depois tem o texto da Ana Letícia Sbitwowski, Chama, e Gerdis Pavarovic, De Onde Vem e para Onde Vai, o caso do setor agropecuário brasileiro. E Os Efeitos Territoriais da Produção de Commodities Agropecuária do Brasil, de Arilson Favaretto, e Dilemas de Abastecimento da Distribuição de Alimentos, de Walter Belick. E, por fim, Agricultura Familiar, Povos e Comunidades Tradicionais, Disputa por Terra e Território, Afirmação de Identidades, da Maria Emília Lisboa Pacheco. E aí a gente tem a quinta parte com mais uma introdução do Josué de Castro. E esse texto, então, né, da quinta parte do Josué de Castro se chama Que Brasileiro, Que Fornalha, a crise socioambiental e alimentar. Depois tem o texto do Ricardo Abramovay, Ampliar a diversidade biológica é o maior desafio para o sistema alimentar global. Um texto da Anne Alencar, A crise socioambiental na Amazônia, causas e consequências para a segurança alimentar. Da Elaine Azevedo tem Colonialidade alimentar. Um texto, então, do Tasso Azevedo, que diz Expansão da área agropecuária, distanciamento da segurança alimentar, uma análise sobre a ocupação do solo brasileiro. E, por fim, um texto da Selma dos Santos de Aldina, que diz Racismo ambiental é um decreto que revela a geografia da fome nos territórios quilombolas. E aí eu penso que termina, assim, muito bem esse livro, dizendo que a fome, ela é racializada, né? Então mostra assim essa passagem dos movimentos sociais, mostra então, né, toda essa realmente essa maneira multifacetada que a fome ela alcança, né? Então a fome ela é uma escolha política, ela não é como o liberalismo, né? Essa fala de que é escassez, é um fenômeno natural. É uma fala referente ao liberalismo econômico, né, que acredita que as desigualdades elas são naturais e a gente, então, não tem como lutar contra isso. E, na verdade, nós, então, aqui nesse livro trabalhamos com completamente outro parâmetro, né? O foco é realmente disseminar as desigualdades sociais que levam à insegurança alimentar, que são, né, o que deveriam ser as escolhas de fato políticas, né? Combater a desigualdade social e com isso combater a fome. Mas mostra assim que não é simples o olhar da fome, porque a fome então ela é multifacetada, ela acontece, né, dessa maneira muito estruturada, né, diante das escolhas políticas, e ela chega, né, de maneira muito violenta, né, entre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade diversa, né? Então, esse é um livro que eu realmente recomendo. Não tenho nenhuma crítica a fazer esse livro. No meu esqueminha, né, eu tenho apresentar o texto, apresentar, né, como que ele se desenvolve através dele mesmo, ler um pedacinho e fazer uma crítica. Mas esse livro eu realmente não tenho crítica, porque é um livro que se propõe mesmo a fazer o que ele diz que quer fazer, né? Então, dá voz aos autores, cada um dos textos tem um parâmetro, tem um olhar, né, muito interessante que nos agrega muito. Textos escritos por pessoas que estão dentro do movimento social, né, como a Ana Paula Ribeiro, por exemplo, dentro do MST, traz realmente essa importância da gente pensar o combate à fome também, da resistência e da luta daqueles que estão em situação de vulnerabilidade maior. Então, é isso. Acho que é um texto que, em vésperas de uma eleição tão importante no Brasil, eu fico muito feliz de indicar. E se você gostou desse livro e desse vídeo, compartilha com alguém que você conhece e sabe que vai gostar também. Um abraço, até mais!